Hum. Tem alguém aí ainda? Bem, para quem acompanha aqui o canal, eu peço desculpas pelos últimos dias. A gente ficou sem as nossas famosas lives aí na semana passada, nem nessa última segunda. Ocorre que o nosso querido Azrael, ele passou mal esses últimos dias. Ele ainda está se recuperando e como era ele que organizava algumas questões de produção do canal, inclusive ele que fazia o host de todas as lives, isso gerou um corre-corre, uma confusão. A gente está preocupado ainda com ele, mas ele está se recuperando. Tá? Para dar uma resposta para vocês, a gente vai voltar a postar os vídeos essa semana, hoje, né? E sexta-feira a gente tem novidades aí para vocês. Dito isso, hoje é quarta-feira, então é dia de Toku Quest! E nesse meio tempo, tivemos o último episódio de Dom Brothers. Como eu vou estar aqui fazendo sozinho em formato de vídeo, vamos fazer uma recapitulação aí do que foi essa série, o que valeu a pena, minhas críticas aos Dom Brothers e falar um pouco desse último episódio aí que também ficou muito bom. Avatar Sentai Dom Brothers. Para quem acompanha aqui o Toku Quest sabe que nesses últimos meses a gente tem acompanhado essa série de Super Sentai. Foram 50 episódios que a gente comentou aqui, faltando apenas o último episódio devido a todos aqueles problemas, né, que a gente citou. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui, até porque tem gente que provavelmente vai cair de paraquedas nesse vídeo, né? Mas Avatar Sentai Dom Brothers, ou só Dom Brothers, né? É aquela típica série de Sentai, né? Tem uma a cada ano lá no Japão. Série de Sentai é aquela série de esquadrão que cada um veste uma cor, enfrenta monstros, robôs gigantes e aquelas coisas, né? Já teve algumas aqui no Brasil que vieram passar na TV aberta ou na TV a cabo, né? Eu acho que Dom Brothers não vai ser um desses casos, até pela temática. Mas vamos por partes. Dom Brothers, então, ele é uma série de Sentai que ele baseia no conto do Momotaro, que é uma lenda japonesa. Ela é bem famosa lá no Japão, né? E, inclusive ela tem citações no Yu Hakusho e também no One Piece. Aqui, os personagens então vai ser o Dom Momotaro, de vermelho, e os animais que acompanham ele no conto, né, vão estar o macaco de azul, o cachorro de preto e o fazão de rosa. Para fechar, não tem bem um Oni acompanhando o Momotaro, mas ele está lá no conto, e a gente vai ter a Oni Sister de amarelo. Esses são os 5 membros do esquadrão, né, o básico, né? A gente tem alguns outros que aparecem durante a série. O que eu posso dizer de Dom Brothers é que ela tem uma pegada bem suave. O próprio Asael, que acompanha mais Super Sentais, ele pediu para eu acompanhar, né? Então fazia tempo que eu não acompanhava séries, e elas tiveram várias mudanças conforme os anos. Eu acompanhei Flashman, Changeman lá no começo, o Google Five, e eles tinham uma pegada mais séria, né? Apesar de ser para criança, ter um público mais infantil, ele era bem mais sério. Ocorre que hoje em dia isso já mudou bastante, só que o próprio Azrael mesmo, ele falava que a série do Dom Brothers ela tem uma pegada mais cômica do que o habitual. Ela é uma mudança fora da caixa, vamos dizer assim. É uma série, inclusive, que me lembrou um pouco o Batman dos anos 60, mas eu sou um pouco suspeito de falar. Só que é o que a gente chamou de uma série meio farofeira, é uma série que não se leva muito a sério, tem uma pegada cômica muito forte, mas isso não estraga a série. Eu acho que essa é uma das grandes qualidades da série. É lógico que vai ter cenas de ação, elas são muito bem coreografadas, vai ter as cenas com robôs gigantes ali, que estão bem legais também.
O CGI, bem, é aquele CGI de tokusatsu, sabe? Então não esperem um CGI super perfeito. E pra história, bem, primeiro é que a gente tem que perceber que os Dom Brothers, eles lutam contra Hitotsukis, que são uma espécie de monstro que vem da corrupção dos desejos da humanidade. Quando uma pessoa, por ganância, só que na série parece bem mais, apesar de falar ganância, né? Tem uma questão de corrupção ali dos seus desejos e tudo mais, ela se transforma num monstro e que vai causar vários problemas. E aí aparecem os Dom Brothers, eles destroem o monstro, né? Vencem ele e a pessoa volta ao normal. Falando assim, parece bem repetitivo. Só que a série foge muito dessa fórmula. Ela fica muito presa na trama entre os personagens. E justamente isso é o que me pegou em Dom Brothers. É você ter uma trama com personagens bem legais, uma trama com personagens que você consegue se ver ali. Porque são personagens, inclusive, bem comuns em alguns pontos, né? E alguns, né? A gente tem outros que nem tanto. Para contrabalancear, a gente tem uma espécie de organização ali, né, que foi trazida como mestres da mente, que são seres de uma outra dimensão que se alimentam, ou de outro mundo, enfim, que se alimentam da energia psíquica da humanidade. Só que como a energia psíquica está sendo atrapalhada pela essa ganância, por esses monstros de corrupção, durante a série nós temos 3 mestres da mente que são enviados para destruir os Hitotsukis também. Só que eles são muito mais violentos. Eles não veem a humanidade como colegas, amigos e simplesmente descem o pau. Inclusive, uma das críticas que eu tive durante o desenrolar da série é que na primeira vez que eles derrotam o monstro, fica claro que a pessoa faleceu, morreu, bateu as botas. Foi tenso, assim. E alguns episódios depois isso foi alterado, suavizado para foram aprisionados na verdade em uma outra dimensão e depois dá para trazer eles de volta. É um pouco complicado, mas foi possível. Eu reclamei um pouco no momento porque, bem, para mim pareceu uma covardia ali você fazer de um jeito e aí dar um rebuliço, né? Até porque o jeito era bem fora da caixa, né? Era bem fora do que as outras séries de Tokusatsu ali, de Super Sentai estavam fazendo até o momento. Só que, bem, talvez pela própria temática mais suave da série, lidar com um público mais infanto-juvenil, eles provavelmente viram ali que talvez teve algum retorno negativo ou alguma coisa do tipo e vamos alterar isso. E tudo bem, a vida que segue. E deu pra ver desde o começo que esses 3 mestres da mente estavam com um plot de uma hora ou outra eles iam acabar tendo um caminho ali de redenção e se juntar aos Dom Brothers. Eu cantei aquela bola nesse episódio lá atrás, entre os, acho que os 6 primeiros episódios da série. Só que esse é o tipo de história que talvez o final não importe tanto. O que importa é o caminho que você chega, contando, lógico, essa história, que vai dar essa graça. E a trama entre os personagens, ela, além da ação e da comédia, ela também vai indo ali, tem as suas tensões, tem um pouco de romance, até porque os mestres da mente, como eles não são humanos, eles não entendem tão bem essas emoções. E aí alguns mestres da mente ali desse grupo tentam procurar entender um pouco melhor essa situação. A gente tem a Sonone, que é uma que tenta entender o que é o amor, e aí ela vai se meter no meio de um plot com vários personagens ali, tanto principais quanto secundários, sobre o que é o amor. E eu e o Azrael, inclusive, a gente divergiu. Eu falei que, como aparece na série, né, o amor às vezes ele não é perfeito, né? Isso é um romantismo. Só que para você ter um amor verdadeiro, isso é construído. E às vezes essa construção, esse caminho, esse aprendizado que é amor, ele pode ser um pouco doloroso, não é tão fácil ou simples. O Azrael fala que se não tem, se a pessoa
se machuca ou machuca mesmo emocionalmente o outro, isso não é amor. Eu acho isso muito simplista. Ele não está aqui para elaborar mais o comentário. Só que é isso, você tem essa trama sobre o que é o amor passando ali entre alguns personagens. Você tem a trama sobre outros sentimentos, sobre o que é felicidade, sobre mentiras, sobre o que é ser humano. E é aí que talvez esteja um pouco a graça. É você fazer uma série com um tema leve, né, com um ar leve, bem cômico, e ao mesmo tempo você tratar de temas mais complexos. E eu acho que a série consegue fazer isso muito bem. Ela consegue tratar sobre é, maternidade, né? No caso, era uma mãe e um filho, né? Bem o nascimento, né? Talvez eu tenha me expressado errado, mas essa dinâmica entre mãe e filho, ela trata sobre aprendizado, sobre o que as outras pessoas esperam de você. Então, cada episódio às vezes trata de um tema. É claro que tem episódios mais engraçados, tem episódios que caem mais para esse lado de reflexão, tem episódios mais focados na ação, tem duelos muito importantes, inclusive o personagem principal, o vermelho, o Don Momotaro, né, o Taro Momoi, né, sem a roupa, o nome do personagem, ele vai acabar tendo um bromance ali com o Sonoi, que é o líder dos três mestres da mente que estão ali. E é um bromance que realmente é muito melhor que o Naruto e o Sasuke. Aliás, até é difícil, né? Depois a gente faz um vídeo sobre isso. Sobre o. Voltando para Dom Brothers. Outra característica que eu achei bastante interessante na série é sobre o foco dos personagens. É lógico que vai ter personagens que vai ter foco maior, tem personagens que vão ter um foco menor. Isso é normal em qualquer história. O ponto é que normalmente o foco fica mais no líder da equipe, que normalmente é o que usa vermelho, aliás, é o que sempre usa o vermelho, né? Só que desde o começo da série a gente está, apesar do Taro ter a sua importância e ter episódios que ele vai tomar o protagonismo, o começo a gente tem a apresentação desse mundo no olhar da Oni-Sister, da Haruka, que é a personagem feminina ali. Ela é uma personagem que, apesar de estar no colegial, ela começa a escrever mangás e ela ganha um prêmio pelo mangá, né? Ela é meio que uma mangaka ali. Só que ela é acusada de plágio e isso meio que derruba a carreira dela, ela é meio que humilhada pelas colegas de classe dela, e isso meio que detona a vida e ela vai ter que acabar trabalhando num café. Café esse que inclusive vai ser meio que o lugar em que os Dom Brothers meio que se reúnem e curiosamente o chefe dela pertenceu a um Super Sentai anterior que é o Zenkaiger. A parte. Durante a série a gente vê uma evolução dela e ela volta a escrever mangás quando ela começa a ter um melhor entendimento sobre ela mesma, que não é direto assim, né? Os primeiros episódios são mais focados nela, depois a gente vai focando um pouco mais no Taro, vai e volta, começa a ter mais foco nos outros personagens, e aí ela começa a ter um foco quando ela tem um relacionamento com outro personagem, né? Não vou dar spoilers aqui. E aí ela começa a voltar a escrever o mangá, e aí que tá a graça, porque ela começa a escrever o mangá dos Dom Brothers. Então é meio que um Inception ali, ela tá escrevendo a história do que ela tá fazendo, do grupo que ela tá pertencendo. É um mangá dentro da história, e a própria história dos Dom Brothers, ela tem uma pegada meio de mangá. Os personagens às vezes agem muito exageradamente, que nem um personagem de mangá, até mais do que em alguns Super Sentais. Em vários momentos, inclusive, a reação deles é muito de desenho mesmo, sabe? Tem um episódio que alguém come uma comida tão gostosa que ele sai voando pela cidade. Enfim, tem várias pegadas ali que são de mangá. Tem um personagem que ele faz hakuzu, né? Que é um tipo de literatura japonesa curta ali, que você tem um número pequeno de palavras, caracteres, e toda vez que ele
fala, o caractere se escreve ali na tela como se fosse a tela do mangá, vai se escrevendo ali, a tela de papel, né? Só que a tela da televisão. E algumas vezes ele inclusive interage com essa escrita. Bem mangá mesmo. E apesar disso, né, não fica só nessa metalinguagem. Durante a série, esse mangá que ela está escrevendo vai ter uma certa importância, porque várias revelações da própria série são passadas através do mangá para os personagens. É um Inception mesmo, achei bem legal esse tipo de trama. Inclusive, o último episódio, quer dizer, o penúltimo episódio lá, o mangá acaba tendo uma importância bem maior pra trama, eu achei muito legal. E no último episódio ela volta a ser um mangaka, como se a gente não esperasse isso, né? Spoilers, só que realmente, como eu falei, a trama e como tudo é construído é algo que vale muito a pena a gente tá acompanhando. Pra fechar isso ainda, né? A gente tem o último episódio. E o último episódio eu achei muito interessante, muito legal. Só que primeiro, né? Dá um curtir aí, gente. Vai lá, comenta, que o algoritmo tá difícil. E como a gente ficou um tempinho sem postar, a gente vai precisar dessa força de vocês. E acesse aí nos links abaixo aí o nosso Padrim. E que a gente precisa de uma verba aí para manter o projeto andando, né? Somente nesse momento meio ruim. Mas voltando. Assim, antes de falar do último episódio, né? Uma crítica que eu tenho da série é talvez os dois plots que se construíram ali no final, que é o plot dos bestiais e o plot do último episódio ali, dos maestramente mandados para encerrar a situação, foram resolvidos muito rápido, né? Parece que faltou tempo, né? Os caras tiveram que correr e a resolução ficou muito Deus Ex Machina ali. Ou deram muita importância ali para um personagem para tentar resolver isso. Não que eu achei que fosse tão ruim, porque a trama no final foi interessante. Só que talvez valesse a pena colocar um personagem a mais ali. Quer dizer, um personagem não, um episódio a mais ali para cada um. Se a série talvez tivesse mais 2 episódios e alargasse ali para dar uma melhor tratativa, fosse bem melhor. Mas né, não foi algo que estragou a minha apreciação da série. E aí a gente chega agora no último episódio. E o último episódio a gente tem a despedida dos Dom Brothers, né? E como eu falei, é uma série que trata de reflexão de uma maneira cômica. E ele termina fechando os plots de uma maneira bem legal. A gente pode reclamar talvez de um outro personagem que a gente não gostou, mas eu achei no todo muito bem fechado os plots dos personagens, pelo menos os principais. Só que aí ele termina de um jeito meio agridoce. Por quê? A gente, no mesmo jeito que a gente vai dar essa despedida pra série, os personagens vão dar a despedida pra um dos personagens. Eu achei uma maneira bem doce, bem suave de falar que, olha, tá tudo bem, cara. A caminhada foi legal, mas nem sempre a pessoa que tá do seu lado vai seguir o caminho para sempre com você. É uma coisa que às vezes as crianças não percebem, mas a gente, né, que tem uma certa idade, sabe que amigos que a gente vai deixando no meio do caminho ou que simplesmente vão pegando outro caminho, e isso afasta eles, talvez temporariamente, talvez mais pra frente eles encontrem a gente. E tá tudo bem. Então é uma série que termina de uma maneira agridoce. Eu amei a última cena foi muito linda. E eu acho que é isso que mostra no título do episódio, que é uma coisa que o Taro fala, né? Agora a gente tem um vínculo. E esse vínculo é um vínculo de verdade. Então ele não é simplesmente destruído ou acaba por qualquer coisa. Foi um vínculo, inclusive, que durou 50 episódios para serem construídos. Então doeu um pouco esse final. Mas foi um final que ensina também que a dizer adeus, a dizer tchau. Então, pra mim, gente, foi uma série bem legal, é uma série divertida, até pela questão da forma como ela foi construída, é uma série que me empolgou pra assistir, então toda semana eu ficava ali
pra assistir, pra me divertir, pra achar legal as coisas. Não levem ela tão a sério. Então eu sei que teve gente que é fã de Tokusatsu que não curtiu essa pegada mais farofa que a gente fala, né? Pra quem não conhece Tokusatsu, eu falo pra vocês darem uma chance aí. Talvez vocês se divirtam. Ou assiste um outro episódio, depois tenta ver ali, ver o que seu personagem favorito vai conseguir até o final. Ver como é que vai ser essa caminhada, que acho que é o mais importante. Essa caminhada com a gente que vai construindo esse vínculo. E pra quem gosta de Tokusatsu e não gostou muito de Dom Brothers, porque não achou meio estranho, gente, dá uma olhada lá, tenta se abrir um pouco ali e ver que não precisa tudo ser da mesma fórmula, né? Até foi bem legal eles terem explorado isso. Então é isso que eu tenho que dizer pra vocês. Sexta-feira a gente se vê lá no Sexta Quest e a gente também tem um vínculo, hein? Até a próxima.